Exatamente. Todas as estratégias de multimercado, Rosana, e renda fixa. E, obviamente, na parte de renda fixa, também tem fundos, obviamente, que operam um pouco do crédito privado, né? Que também é um mercado que está sentindo bastante essa crise recente. Tá? Até a nossa visão, adiantando um pouco, depois eu posso esclarecer algumas perguntas do investidor, que neste momento a gente está vendo uma estabilização já no mercado secundário de títulos de crédito privado. Tá? Essa semana a gente observou algumas tesourarias de grandes bancos e algumas assets mesmo que têm algum caixa, aproveitando já para comprar alguns bons nomes. Né? Se a gente for ver... Foi bem difícil, né? A marcação ao mercado tem, o investidor ele pode estar estranhando um pouco a renda fixa nesse momento, na parte de crédito privado, mas o que tem acontecido, na verdade, é uma evolução do mercado, porque antigamente, quando você comprava um CDB num banco ou uma debênture, o que acontecia? Você comprava aquele título e aquele título não tinha uma marcação a mercado diária. Você simplesmente não via o título oscilar o valor justo do título. Né? Hoje em dia, a Ambima, propriamente, né, evoluiu muito a marcação a mercado desses títulos. Né? Ou seja, ela consegue, de maneira muito mais eficaz, ela tem marcado esse título no final do dia pelo preço efetivamente que tem sido negociado. Isso tem causado uma oscilação maior, o que acaba impactando a rentabilidade de alguns fundos. Agora, o investidor precisa ter, digamos assim, a percepção de que quando você compra um título de crédito privado, né, uma debênture, por exemplo, da Eletrobras, esse título ele tem a oscilação ao longo do período, né, pela marcação a mercado. Agora, se você mantiver o título com você até o vencimento e, obviamente, a empresa não der default no título, ou seja, ela pagar no final, você vai receber exatamente a remuneração contratada no momento em que você comprou. Então, se não houver o default, né, não existe nenhuma perda permanente nesse processo de marcação a mercado, a não ser que o investidor venda, né, o título. E vocês não estão enxergando nenhum assim, problema futuro com as empresas, por causa do fluxo de caixa, a dívida, a taxa de juros caindo bastante, as dívidas bem mais caras do que a taxa atual? Como é que vocês estão enxergando esse cenário, Braga? Olha, o que a gente acha? Tá? Do ponto de vista estrutural, se a gente avaliasse simplesmente como a taxa está mais baixa, a taxa, ainda que o spread eventualmente negociado no mercado secundário esteja um pouco mais elevado, né? A negociação no mercado secundário do título está mais elevada. Porém, a dívida que a empresa carrega dentro do balanço, uma dívida que eventualmente é um percentual do CDI, pelo qual a empresa emitiu o título, ele está menor. Então, na verdade, o custo para a empresa dessa dívida dentro do balanço da empresa, o que ela vai ter que pagar, é muito menor se for, por exemplo, 120% do CDI, o CDI fosse com CDI de 3, de 2, né, de 2,75 até que é o nosso cenário, do que se fosse um CDI de 7, 8 ou 10%. Então, para a empresa, esse CDI mais baixo, ele, na verdade, reduz o custo de dívida. Olhando o mercado mais estruturalmente falando, a minha visão é mais ou menos o seguinte. Comparando com a crise de 2008, a gente tinha um sistema financeiro lá em 2008 muito alavancado. Né? A gente tinha exigências de capital por parte dos reguladores e exigências em cima dos bancos que são muito menores do que são hoje. Né? Tanto é que os bancos acabavam operando muito mais alavancagem, tinham exposições a risco de crédito muito maior. E hoje em dia a gente vê que as grandes tesourarias, tanto lá fora como aqui, elas têm pouca exposição relevante a risco de mercado e nem muita alavancagem no crédito, porque exige uma base de capital hoje bastante relevante dos bancos, tanto lá fora como aqui. Então, ponto número 1, hoje os bancos, o sistema financeiro está menos alavancado. Ponto número 2, diferente de 2008, em que havia um questionamento moral muito mais relevante em salvar o sistema financeiro
num ambiente em que os bancos tinham tomado muito risco nos anos anteriores, os executivos ganhado bônus bastante elevados, o sistema financeiro ganhou muito dinheiro, e por que a sociedade e os governos deveriam salvar o sistema financeiro em 2008? Havia esse questionamento moral em 2008. Agora ele não existe. Agora, se você perguntar para a sociedade, se você perguntar para a imprensa, se você perguntar em todos os governos, se o caso do coronavírus é um caso em que o governo ele deve gastar mais para dar dinheiro para as pequenas, para as médias, eventualmente dar liquidez para as grandes empresas, e muitas vezes até para a pessoa física mesmo, diretamente, como está acontecendo lá fora. Ou seja, a sociedade, os governos devem gastar para salvar o sistema do risco de crédito, dessa vez, em todas as esferas do risco de crédito. Isso, moralmente, esse questionamento hoje, para não dizer que ele não existe, ele é, no mínimo, muito menor do que 2008. Tanto é verdade isso que você vê os bancos centrais com não só linhas de crédito, como gastando mesmo, imprimindo dinheiro para colocar dinheiro na mão das pessoas, empresas, e comprando também títulos do mercado emitido pelas grandes empresas, para dar essa liquidez em todos os países desenvolvidos, e inclusive no Brasil agora. O Banco Central autorizou hoje a compra o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, autorizou hoje o Banco Central a comprar, inclusive, dívida bancária diretamente, né? Uhum. Então, isso muda muito, e ainda que a gente possa imaginar, e é verdadeiro se pensar que existe uma dificuldade muito grande hoje, quando as pessoas, no seu dia a dia, elas conhecem um vizinho ou um amigo que tem uma empresa e está muito preocupado em como pagar, isso é verdadeiro. Por um outro lado, é importante dizer que estão surgindo muitas medidas hoje por parte do Banco Central e por parte do governo para tentar dar essa liquidez necessária ao sistema. Então, eu não quero passar uma noção de que não há preocupação nenhuma, mas também é importante perceber que o governo e os bancos centrais do mundo estão agindo muito e imprimindo dinheiro aí para dar essa liquidez necessária. Eu estou muito mais tranquilo agora do que estava em 2008 para efeito de crédito, e passando a minha visão. Certo. E quais são as principais teses do Maiorca, né? Assim, o que vocês estão enxergando para juros, câmbio, produto interno bruto? O que vocês estão Ótimo. Olha, eu vou passar um pouco para o investidor entender o que mudou em termos de PIB, de IPCA e de taxa Selic antes e depois da crise, tá? No Brasil, por exemplo, tá? No Brasil a gente estava com um crescimento projetado de PIB para esse ano de 1,70, positivo, tá? Uhum. Hoje a nossa projeção, ela vai lá, 2 meses depois a gente acabou migrando para menos 2,80. Então isso é bastante relevante. Isso é uma oscilação basicamente de quase 5% aí no PIB esperado para o ano, né? E existem casas com números, inclusive, piores do que o nosso, né? IPCA, que é inflação. A gente estava com 3,20 de inflação, que já era uma inflação relativamente baixa. A gente revisou essa inflação projetada para esse ano para mais 1,60 só, tá? Então, e aí nesse ponto do IPCA, é importante o investidor perceber, né, que apesar a rentabilidade dos seus fundos e dos seus títulos de renda fixa está caindo, a inflação também está caindo, né? Então, o investidor tem que ter sempre essa noção do ganho real sobre a inflação e líquido de impostos. E aí, já fazendo um parênteses, vamos voltar no ano de 2015 lá, tá? No ano de 2015, a gente teve o CDI próximo aí de 14%, mas a gente teve uma inflação de 11%. Então, se a gente descontasse no ano de 2015, em que o investidor via aquele 1% ao mês na sua conta, né? Se eu descontasse o IR dos 14%, o IR de 15%, para quem fica lá 2 anos,
a gente já vinha para muito próximo dos 12, que era exatamente muito perto da inflação do período. Então, foi uma ilusão de ótica em 2015 o investidor achar que teve um ganho real líquido de IR, de inflação relevante. Agora, a gente está com a inflação de 1,60. Então, daqui um pouco, o investidor que conseguir ter na sua carteira um rendimento de 4%, 5%, com uma diversificação entre, vai lá, multimercados, renda fixa e outros investimentos, ele daqui um pouco ele pode estar tendo um ganho real sobre inflação líquido de IR maior do que foi lá quando ele ganhou 1% ao mês. Isso é uma conta que eu sempre falo, porque o investidor, às vezes, ele está muito atento ao rendimento nominal e não olha o rendimento real líquido de impostos, que é o que importa. O investimento real é descontado a inflação. Sobre Selic, a gente estava, o nosso cenário anterior era que o Banco Central ia manter a Selic em 4,25 até o final do ano. A gente revisou esse cenário, né? Obviamente já teve uma queda, né? Para 3,75. A gente acha que o Banco Central derruba mais 1% a Selic para 2,75 e aí mantém até 2,75 no final do ano. E sobre isso, eu já vi algumas discussões, Rosana, na linha do seguinte, que não adianta nada o Banco Central derrubar mais a taxa de juros agora, porque não é por um pouco menos de juros que o Banco Central, que vai ativar a atividade, que vai dar dinamismo para a atividade. Eu até concordo com quem diz isso, que não vai fazer uma grande diferença, né? Não vai ser a principal diferença. Mas quando eu estou falando que a inflação vai ficar abaixo do piso da meta, quando eu estou falando que um CDI mais baixo ajuda no custo do endividamento das empresas, tanto das empresas como, eventualmente, das pessoas, né? O que atrapalharia o Banco Central derrubar a taxa de juros mais, né? Então, o ponto entendo o argumento de quem fala de que não vai ser isso que vai salvar a economia, mas eu acho que isso tem alguns benefícios, tem um benefício no custo de endividamento de empresas, para novas operações, eventualmente, de crédito. E quando a gente está falando que a inflação vai ficar abaixo do piso da meta, isso certamente, se não ajuda muito, eu tenho certeza que não atrapalha nada, tá? Mas o câmbio e tal, o câmbio vai desvalorizar muito, se o Banco Central derrubar a taxa de juros. Eu acho que o câmbio hoje ele não está sendo determinado definitivamente por diferencial de juros, tá? O que está determinando hoje o nível de taxa de câmbio no Brasil é exatamente o nível de risco global e para moedas emergentes. Eu acho que esse é o principal driver aí que determina o valor da moeda. E aí, como é que vocês estão se posicionando? Ótimo. Vocês estão enxergando aí para os próximos meses, os próximos trimestres? A gente vai ter provavelmente 2 trimestres muito difíceis, né? Vai. E algumas pessoas já estão falando de recuperação lá no último trimestre. A visão de vocês é essa? Como é que vocês estão se posicionando para enfrentar esse período tão difícil? Ótimo, vamos lá. Antes de entrar na posição, só fazer recapitular como é que é a estratégia do Maiorca, que é o nosso multi-estratégia, tá? O investidor tem que imaginar o Maiorca como ele é um fundo com várias estratégias, tá? A gente poderia olhar o 100% do dinheiro que eu tenho dentro do fundo, do patrimônio líquido do fundo, e pensar, eu olho como uma coisa só e vou alocar, agora eu quero comprar bolsa, eu vou lá e compro bolsa, eu quero comprar dólar, eu vou lá e compro dólar, eu quero ficar pré-fixado, eu vou ficar pré-fixado. Não é assim que a gente parte no Maiorca. O que a gente faz? O Maiorca já é pré-estabelecido dentro dele uma divisão entre várias estratégias. Por exemplo, eu vou dar 20% do orçamento de risco do fundo, do patrimônio, né, para uma estratégia de long short fundamentalista. Eu vou dar 10% do orçamento de risco do fundo para uma estratégia de long short quantitativo, né? O long short é uma operação de valor relativo entre ações, para quem talvez não está familiarizado. Eu vou dar 10% do risco do fundo
para uma estratégia que opera arbitragens na curva de juros, na curva de DI futuro, né? Negociada na BMF, que é a curva de pré-fixados. Eu vou dar mais 15% do fundo para operações exclusivamente em inflação, apostando, fazendo operações no mercado de inflação para tentar ganhar ou perder dinheiro, tentar ganhar dinheiro, na verdade, né, com risco de perder nas operações em IPCA, né? A gente vai também dar uma parte do risco para o fundo para operações cambiais e uma parte do risco para o fundo, não tenha dúvida, para book de opções e book de ações, né, em renda variável mesmo, né? Então, o princípio inicial do Maiorca é uma divisão do patrimônio do fundo em várias estratégias, de forma que a rentabilidade do fundo nunca vai depender tão fortemente do ambiente direcional dos mercados. Ou seja, o Maiorca não vai ser o fundo que, quando a bolsa cair quase 50%, como foi agora, ele vai ter uma perda muito relevante. Mas ele também, quando a bolsa subir 50%, ele não vai ser o fundo, o melhor fundo do mercado, né? O Maiorca, ele sempre parte desse pressuposto de a gente conseguir, de maneira consistente, ter uma remuneração bastante acima do CDI ao longo de um período maior, mas com uma diversificação de estratégias. Nesse momento, especificamente, e durante a crise, a gente tinha uma participação comprada em ações dentro do fundo de aproximadamente 15% a 18% do PL, tá? Do fundo. Logo depois que a volatilidade do mercado aumentou um pouco, a gente acabou reduzindo essa participação um pouco para 12%, né? Quando a bolsa ali estava perto de 100 mil pontos, até porque a volatilidade aumentou muito e o nosso sistema de risco solicitou que a gente reduzisse, né? Porém, quando a bolsa veio agora para um patamar perto de 70, 60 mil pontos, a gente conseguiu, obviamente, ter isso, a bolsa ter caído, reduziu o percentual do PL do fundo em ações, a gente deu espaço para a gente comprar de volta. Então, eu diria que a gente começou a aumentar de novo a participação de ações dentro do fundo, agora no patamar perto de 70, 65 mil pontos, tá? Hoje a gente comprou um pouco mais, tá? Devagarinho a gente está conseguindo montar de novo a mesma quantidade de ações e índice futuro que a gente tinha, porém num preço aí bem mais baixo. O que nos ajudou a defender bastante aí durante essa queda na bolsa? A gente tinha duas posições de hedge, tá? Duas posições de hedge. A gente estava comprado em inflação implícita de longo prazo, tá? Para quem não conhece, a operação de inflação implícita é uma operação que você opera o diferencial da curva pré-fixada para a curva de juros reais. Ou, de outra maneira dizendo, o diferencial da NTNF para a NTNB, tá? De maneira mais simples. A gente faz isso via o contrato de DI futuro contra o contrato de DAP, que é o contrato equivalente à NTNB da BMF. Então, operou comprado em inflação implícita, tá? Essa foi uma das operações. E essa operação, efetivamente, a gente ganhou bastante dinheiro com essa operação e isso mitigou muito o nosso resultado na bolsa, tá? Uma outra operação que a gente tinha, a gente estava comprado, apostando que tinha muito pouco prêmio na curva de juros intermediária, né? Nitidamente no ano de 2021 e 2022. Porque o mercado, antes dessa crise, trabalhava que o Banco Central ia manter a taxa de juros baixa, ia derrubar um pouco no curto prazo, e não tinha muito prêmio de risco nenhum, quase em 2021, muito baixo, e mesmo 2022. E o que aconteceu no primeiro momento, antes da curva ceder, como está cedendo agora, de pré-fixados, primeiro momento explodiu tudo, né? A bolsa caiu, o dólar andou lá para cima, inflação implícita foi lá para cima, e a curva de juros também foi lá para cima. O pré-fixado, as taxas subiram, o investidor viu aí os títulos de pré-fixados perderem bastante. Então, a gente acabou ganhando nessa posição comprada em taxas, né? Comprada em taxas, taxa subindo, a gente ganha, e também ganhou comprado em inflação. Isso ajudou a amenizar bastante aí o resultado de bolsa do fundo, além, obviamente, de a gente ter conseguido fazer um gerenciamento ativo na nossa posição comprada em bolsa, tá? E hoje a gente acha que divide a parte de bolsa em dois pedaços, tá? Uma é aquela parte que a gente acha que tem que estar comprado mesmo,
porque a gente está vendo muita migração de renda fixa para ações. A bolsa, por incrível que pareça, ela está caindo, mas não é necessariamente porque tem mais vendedores do que compradores. É basicamente porque os negócios acabam saindo em níveis mais baixos todo dia. A avaliação de valor relativo é mais baixa. E tem muito dinheiro saindo de renda fixa para renda variável, com o CDI mais baixo, a gente imagina que isso perdure. E uma outra maneira de visualizar isso é pensar o seguinte: o estoque de capital humano e de capital mesmo produtivo e tecnológico de uma economia, como é no caso do Brasil, vamos pensar no caso do Brasil, ela não se destrói 60% em função do resultado de um ano. O valor de uma empresa ela é determinado obviamente pelo resultado desse ano, dos próximos 5 anos e pela perpetuidade também. Agora, a gente imagina que, ainda que a gente tenha um lockdown por um pouco mais de tempo, né, esse capital intelectual, o capital produtivo e tecnológico do país caiu 50%. Vai cair 50% se o país parar 3, 4 ou 5 meses? Não vai. E mesma coisa, a nossa avaliação ocorre aí com o valor da bolsa e das empresas. Então, a gente acha, sim, que tem que manter uma posição comprada nesse momento, com toda a cautela, sabendo que o cenário é incerto pela frente. Agora, o investidor não vai conseguir comprar nesses preços se o cenário não tiver incerteza. Então, e o mercado antecipa muito também, né? Não, eu vou esperar tal cenário mais claro para ir montar posições. Isso é muito bonito no discurso, mas na prática não funciona. Quem esperar clareza para investir vai pagar bem mais caro. Tá certo. E nessa posição que vocês ficam comprados em renda variável, quais são os setores que vocês mais gostam? O que vocês olham? Qual que é o critério que vocês usam para escolher as ações? Hoje, eu acho que um dos principais pontos, né, é a gente entender que sejam empresas que tenham ativos reais, né, relevantes dentro. Né? Eu acho que é importante que a empresa tenham ativos reais. Empresas líquidas, eu acho que a gente consegue comprar nesse momento empresas líquidas e resilientes à crise, né? Com preços mais baratos, né? Vamos pensar assim, as mais vinculadas às blue chips. E eu acho que tem que fugir um pouco de empresas que têm um risco maior de crédito, né? Que elas dependam da sua sobrevivência de uma atividade andando muito rápido, né? Ou empresas que estavam muito alavancadas, eventualmente sem uma solidez de ativos reais e uma solidez financeira por trás. Então, eu acho que empresas que têm um caixa relevante nesse momento e que tenham ativos reais que estejam descontados, né? O famoso aí preço price to book, né? Para avaliar se a gente está barato em relação ao book e avaliar a qualidade desse book velho também, né? O que são? São terrenos, são terras, né? São que tipo de ativo que a gente está falando que está dentro do patrimônio da empresa. Então, eu acho que é isso que a gente busca nesse momento. Tá. Tem um setor preferido de vocês ou vocês... Olha, a gente hoje tem posições aí importantes aí em setor bancário. Banco do Brasil é o papel que a gente acha mais barato, né? No setor de varejo, a gente acha que Guararapes é um papel interessante, Randon mesmo é um papel que a gente está posicionado, Vale é um papel que a gente acha que também está bastante barato. Então, eu diria que a gente não tem um setor específico, mas existem algumas empresas aí que a gente acha que estão em patamar atrativo, mas que preferencialmente tenham esse DNA, né? De ter caixa e de ter ativos lá dentro que deem solidez aí para uma eventual continuidade de lockdown. Você até chegou a comentar a questão da zeragem, da diminuição de risco, né, da posição de risco. Você acha que uma parte desse sell-off que teve aí na Bolsa foi também os fundos zerando posição por causa do VaR? Foi. Essa é a parte, eu não tenho dúvida. Tá? Eu ousaria dizer
que essa talvez tenha sido a parte mais relevante da zeragem, a que explicou uma magnitude maior da zeragem, né? Claro que a gente teve fundamentos, a gente teve N fatores. Agora, o tamanho da indústria em relação ao tamanho da indústria, ou seja, do passivo, do tamanho do PL dos fundos, comparado com o tamanho dos ativos e da liquidez do mercado local, eu acho que sim, foi um driver relevante, e o aumento de volatilidade fez com que muitos investidores e fundos grandes tivessem que reduzir de maneira agressiva essas posições. Até para o investidor que não tem um pouco de familiaridade de entender, vou tentar explicar aqui, é um detalhe um pouco mais técnico, o VaR, como a Rosana falou, mas é basicamente o seguinte: um dos limites que os gestores têm para alocação no seu patrimônio, ele se baseia no nível de oscilação histórica dos ativos, ou seja, a volatilidade, né? Que claro que existe um decaimento para dar mais peso para a volatilidade dos dias mais recentes, mas olha basicamente a janela dos últimos 90 dias, né, de oscilações. E esse nível de oscilações estava baixo, ou no patamar normal até o início de janeiro, vamos pensar assim, né? E, obviamente, o tamanho das posições que os gestores montam, ele é baseado nesse nível de oscilação, na sua maior parte dos gestores. Ou seja, esse conceito do VaR é um conceito muito utilizado. O que aconteceu? Quando a volatilidade, o nível da oscilação começou a aumentar muito mais, né? Ou seja, os ativos começaram a oscilar mais, as áreas de risco olharam o tamanho da posição dos gestores e olharam o seguinte: olha, você tinha aqui 40% do PL alocado em ações. Quando as ações oscilavam 1%, 2% durante o dia, isso significava um determinado tamanho de risco. Quando as ações passaram a oscilar 10%, 15% por dia, o tamanho do risco incorrido para aquela mesma posição de 40% de ações era muito maior e extrapolava o limite de risco do fundo. Então, os controles e áreas de risco demandaram, né, pelas regras internas de cada gestora, que os gestores tivessem que reduzir essas posições de mercado para readequar o nível de risco e a volatilidade do fundo ao que eram os controles, né? Então, sim, Rosana, tá? Teve muitos gestores que venderam posições no mercado a níveis de preço que eles mesmos não gostariam, mas foram obrigados pelas áreas de risco. E aí é importante, aí a importância de a gente ter uma metodologia de risco e uma alocação de risco que não considere somente o VaR corrente, não considera só o VaR. Eu acho que é importante a gente ter não só o VaR corrente, que é o nível de volatilidade corrente na assunção do risco, mas a gente olhar também o VaR histórico, olhar os cenários de estresse, para que o gestor esteja preparado de alguma maneira, para que num evento como esse a gente não tenha que sair liquidando toda a posição do fundo em preços que racionalmente não fazem sentido. E acaba sendo um tiro no pé, né? Porque você tem que Exato. tirar a posição e acaba prejudicando o próprio fundo, né? Exatamente, acaba prejudicando o próprio fundo. Por isso que é importante a gente ter outras métricas, né? Não só o próprio VaR, que permitam que a gente mantenha essa posição comprada nesses momentos, né? Então, é muito importante isso. Tá. E aí, pegando um gancho, a gente tem uma... Como é que o fundo se comportou, né, em março, que foi tão difícil aí para todo mundo, né? E qual foi o book, qual foi a estratégia que acabou segurando um pouco para não deixar o fundo cair da forma tão brusco quanto o mercado caiu, né? O mercado caiu aí 30% de ações, né? Ótimo. Foi o maior ofensor e o maior defensor, né? Onde a gente mais perdeu, efetivamente, foi na nossa posição que a gente tinha comprado em bolsa, tá? Definitivamente, essa foi a parte que a gente perdeu mais dinheiro, e a gente acabou ganhando dinheiro em todas as outras estratégias, tá? Ainda que a parte de bolsa foi muito significativa e acabou não permitindo que o fundo ficasse no positivo no mês.
mas a gente acabou ganhando dinheiro na posição comprada em inflação, né, de longo prazo, inflação implícita. Não é comprada em NTNB, mas sim comprada em inflação, né? E também ganhou dinheiro comprado nas taxas de juros intermediárias, né? Porque essas taxas em algum momento estouraram, né? Tinha pouco prêmio na curva de juros em 2021 e isso deu resultado positivo. Também em menor grau, mas também tivemos bons resultados com uma posição no long short de ações, tá? O nosso book de long short de ações teve um resultado positivo e também no nosso book de long short quantitativo, né? Que acaba operando aí em alguns momentos de distorção do mercado de ações, também gerou resultado positivo. Enfim, a gente conseguiu amenizar bem o resultado do fundo pela diversificação de estratégias e principalmente por ter esses dois bons hedges na carteira, que era a posição comprada em inflação implícita, que já foi zerada, e a comprada nos prêmios da curva de juros em 2021, que a gente achava que estava muito baixo antes. Tá certo. E a questão tem muita gente se questionando, né, se essa injeção tão forte, né, de liquidez no mercado não pode acabar gerando uma hiperinflação daqui a algum tempo, né? Você já falou que as previsões para a inflação desse ano caíram muito, né? Mas você acha que nos próximos anos a gente pode ter um efeito colateral aí dessa enxurrada, né? Igual eu estou falando dessa chuva de dinheiro, né? Que está acontecendo aí no mercado global, né? Não só aqui, mas em todo mundo, né? Eu acho que tem esse risco sim, tá? Eu acho que tem esse risco sim. E tanto acho que a nossa visão ali na mesa que o mercado está acalmando um pouco agora, a inflação implícita está cedendo um pouco de novo, a gente já zerou nossa posição comprada, e se a inflação implícita vier para baixo de 4 de novo, ou seja, o diferencial da curva de juros real para a curva nominal vier para baixo de 4, nos trechos mais longos, a gente vai comprar para a hedge de novo, tá? Uma coisa, quando a gente está falando em inflação, a inflação no próximo ano, que veio para baixo, isso é uma coisa, né? Porque a gente está tendo queda de preços administrados, enfim, é uma outra situação, né? Agora, a inflação lá na frente, eu acho que sim, eu acho que existe esse risco eu acho que não só no Brasil, como esse risco existe também no mundo, né? Dado o volume de dinheiro que está se imprimindo lá fora. E acho que para se proteger disso, acho que a própria compra de inflação implícita é uma alternativa e mesmo alguma posição comprada em inclinação na curva de juros, apesar que eu acho que isso não é o momento para isso, porque a curva de juros já está bastante inclinada, né? A curva de juros brasileira. Mas sim, eu acho que tem um pouco de risco, mas eu acho que é um risco que tem que correr, tá? Só para deixar claro. Eu acho que nesse momento, muito pior do que correr esse risco inflacionário lá na frente é a gente deixar que um problema que ocorra muito maior em crédito ou no sistema, ou as empresas têm que demitir muito mais pessoas. Eu acho que tem que gastar, tem que aceitar essa deterioração fiscal que a gente está tendo e correr um pouco de risco de ter uma inflação um pouco mais elevada lá na frente no Brasil e certamente no mundo, né? Porque o grande problema do mundo é a inflação baixa. Então, eu acho que sim, tem que haver essa impressão de dinheiro que pode incorrer inflação lá na frente. E em termos de inflação, é até um ponto interessante, né, a atacar e para o investidor pensar. O investidor ele sempre trabalha com a hipótese, uma impressão de dinheiro muito grande vai fazer a inflação subir, né? O que a gente tem observado nos últimos anos é que todo o aumento de liquidez e impressão de dinheiro no mundo todo, se você olhar, não é que os ativos não estejam subindo de preço. Se você pensar em ativos reais, né? Terrenos, imóveis, e mesmo títulos vamos pensar assim, no mercado, eles têm subido de preço no mundo todo nos últimos 10 anos, né?
as taxas de títulos estão lá embaixo, os imóveis têm subido bastante de preço, no mundo todo, terrenos, enfim. O que tem acontecido é que os bens de consumo, né, efetivamente não tem, que é quem basicamente determina a inflação, não tem subido. Então, não necessariamente essa impressão de dinheiro ela vai acabar gerando mais inflação, mas certamente eu acredito que o dinheiro perante ativos reais vai valer menos no futuro, né? O dinheiro ele vai com essa impressão toda, em algum momento o dinheiro vai valer menos, mas eu acredito mais na dinâmica dos últimos anos, em que esse dinheiro se empossou em ativos reais do que em bens consumíveis e serviços, que é como a gente mede a inflação. Bacana. Chegou uma pergunta aqui pelo Instagram bem interessante. Rogério, muitos fundos de crédito privado que sofreram resgates precisaram liquidar seus títulos de dívida, mas tiveram problemas de liquidez com os títulos, né? Que é o que a gente estava comentando, né? Que o pessoal precisou vender até para pagar resgate e tudo mais. Perfeito. Visto que o Maiorca, né, é um fundo multi-estratégia, possui crédito privado, isso gerou oportunidade para vocês aumentarem a posição em crédito privado? Ou vocês tiveram que se desfazer também? Como é que foi esse movimento aí para vocês? Olha, o Maiorca ele pode, obviamente, alocar em créditos privados, como você citou, né? Agora, a gente não tem como prática ficar com alocações em crédito privado. A maior parte do tempo, né, a gente passa com a carteira toda ela em títulos públicos, né? Eventualmente, quando acontecem situações muito atípicas, a gente pode oportunisticamente usar talvez 10%, 15% do patrimônio do fundo para aproveitar para comprar esses títulos muito desvalorizados, como é o momento agora, né? E assim que o mercado normalizar, a gente se desfaz desses títulos no mercado. Mas, obviamente, como uma Maiorca não tem como DNA correr risco de crédito, a gente faria isso em papéis dos grandes bancos, eventualmente de empresas AAA, como, olharia Eletrobras, Petrobras, Gerdau, enfim, esse tipo de empresa, onde a gente não acredita que esteja ocorrendo de maneira relevante um risco de crédito, mas sim operando quase que o fechamento da curva de crédito em relação a patamares que a gente acha que estão extremamente distorcidos. Então, sim, a gente pode aproveitar momentos como esse para fazer esse tipo de operação dentro do Maiorca, mas a gente não tinha nada de crédito privado e, na maior parte do tempo, a gente não vai ter. Mas dá para, sim, gerar algum alfa nesses momentos, aproveitando os créditos, vamos pensar assim, aqueles créditos que a gente chama de quase soberanos do Brasil, né? Uhum. Bacana. E posição de câmbio, como é que está o book de câmbio do Maiorca? A gente está zerado, tá? Em câmbio hoje no Maiorca, não tem uma cabeça clara para câmbio nesse momento. Por um lado, toda essa impressão de dinheiro que está acontecendo lá fora, dólar, euro, enfim, ela deveria, em algum momento, encher o mundo de liquidez, encher o mundo de dólar, né? E fazer um pouco do que aconteceu ali depois da crise, da crise de 2008, né? Que houve um processo de desvalorização do dólar e valorização do real. Só que a gente acha que, nesse curto prazo, o nível de incerteza ainda é muito relevante, né? Para assumir uma posição comprada em real, né? Ou seja, vendida em dólar. Então, a gente tem vetores conflituantes, né? Conflitosos, né? Que vão em direções opostas no dólar, né? É um aumento de liquidez muito grande global, e outra, por um outro lado, é o nível de incerteza e risco que a gente vive nesse momento. Mas cabe destacar no mercado cambial, e eu acho muito relevante citar isso, é essa linha que foi aberta, uma linha de swaps, né, que o Banco Central americano abriu contra o Banco Central brasileiro, para que foram 60 bilhões de dólares inicialmente,
que o Banco Central brasileiro, se quiser usar contra o mercado, ou seja, olha, o Banco Central brasileiro pode simplesmente ser o intermediário do Banco Central americano. Pensa que o Banco Central americano ele poderia vir no Brasil e fazer esse swap diretamente contra o mercado. Perfeito? Diretamente contra as empresas, fundos, bancos, quem quisesse o swap do Banco Central para se proteger de uma desvalorização do real. Mas o Banco Central americano não faz isso porque ele entende que quem tem que correr o risco de crédito desse swap no Brasil, né, da contraparte, é o Banco Central brasileiro que melhor conhece cada um dos players que opera câmbio no Brasil. Então, o Banco Central brasileiro, nesse formato, ele está basicamente atuando como um intermediário. E ele não está usando essa linha ainda. Ele não está usando essa linha ainda. Mas a simples existência dessa linha de swap do Banco Central americano contra, digamos assim, dando suporte ao real, né? ao vender dólar no mercado local, através do Banco Central, a simples existência dessa ferramenta, que não existia antes, eu acho que deve deixar todo mundo aí, todo comprador de dólar, pensando duas vezes antes de comprar dólar. Tá? Então, eu acho que é uma ferramenta poderosa, no sentido de que ela não existia antes, e a gente imaginar que vai entrar comprando dólar quando a gente sabe que quem imprime dólar pode estar na outra ponta dando suporte para o real. Né? É algo novo e é algo que me deixa com muito menos vontade de fazer hedge através do dólar. Muita liquidez traz muita oscilação também, né? Exatamente. Bacana. Então, assim, eu vou fazer uma última pergunta para você, e aí, enquanto você responde, quem quiser perguntar alguma coisa aí para o Rogério Braga, pode mandar a pergunta aqui via chat, que eu leio para ele. Você comentou comigo que existem vários orçamentos, né, dentro do fundo, cada um para uma área. E aí eu queria saber se essa distribuição é dinâmica, ou seja, se vocês mudam o orçamento que o book de câmbio tem, dependendo do cenário, ou não, ou é alguma coisa que vocês já desenham e, se não tiver oportunidade, deixa em caixa o valor que está destinado para esse book. A gente não tem como, digamos assim, as reavaliações do orçamento de cada um dos books, né? São reavaliações bem estruturais, né? Porque senão corre o risco de, em eventos como agora, a gente começar a pegar, a bolsa caiu, eu vou botar todo o meu risco em bolsa. E aí ela cai mais, e você acaba com um resultado péssimo, né, no final das contas. Então, as reavaliações desse orçamento são reavaliações muito estruturais, tá, Rosana? Ocorrem uma vez por ano, com base em evolução do skill da equipe, né? Com base mesmo em resultados passados, mas de uma maneira muito estrutural. Não é o resultado dos últimos 3 meses que vai determinar se uma estratégia tem que receber muito mais risco do que a outra. E não é necessariamente a gente está vendo muita oportunidade numa estratégia que a gente vai querer botar todo o risco ali e zerar o das outras. Inclusive, isso iria contra o que a gente acredita que é justamente a ideia da diversificação, né? Que se propõe o portfólio ter um portfólio mais diversificado. Então, essas reavaliações no tamanho dos books ocorrem, porém são bastante estruturais e não são tão relevantes em termos de percentuais, tá? Então é muito difícil você vai ver um book que está com 10% migrar para 30%. É mais provável que ele saia de 10 para 15, o que está de 25 caia para 20. É esse tipo de oscilação que eventualmente a gente pode fazer, tá? Uhum. E dá resultado, né? Porque nesse cenário de queda tão brusca, você estava comentando que em março o fundo acabou caindo só 1,30? 1,80. 1,80, né? Então, exato. foi bem defensivo, né?
Exato. E a gente está com esse posicionamento, como a gente conseguiu administrar bastante bem o risco e fazer um gerenciamento bom de posições, a gente está conseguindo ser bastante ativo no mercado hoje em busca desse, vamos pensar assim, desse resultado que ficou para trás. Então, hoje, no nosso posicionamento atual, a Bolsa não necessariamente deveria voltar lá para os patamares onde estava antes da crise para a gente recuperar esse resultado. Então, a gente conseguiu fazer bastante dinheiro nas posições de juros, conseguiu fazer dinheiro no valor relativo em long short. Então, a gente não vai ser a casa que não vamos esperar, né? Olha, para mim recuperar esse resultado multimercado, a Bolsa tem que voltar para 100 mil pontos. Não é isso. Como eu sempre falo, né? Todo dia a gente chega na gestão e é book zerado, né? A gente tem que pensar se as posições que eu tenho hoje eu estaria fazendo hoje, né? Não é porque eu fiz ontem que eu tenho que manter, fiz no passado que eu tenho que manter ela na minha carteira. É como se a gente estivesse todo dia renovando as apostas nas posições que a gente tem. Então, a gente quer buscar esse resultado que ficou para trás, independente do patamar de bolsa, tá? Eu costumo dizer que a vida de gestor de multimercado é muito mais difícil porque, em tese, um multimercado ele pode ganhar dinheiro em qualquer cenário, né? Então, ele não tem entrave nenhum, né? Ele não precisa estar 77% comprado em bolsa, nada disso. Então, como ele tem muita flexibilidade, eu acho que a carga em cima de vocês é bem maior, né? Exato. Eu até comento isso sempre. Como até está escrito lá na instrução CVM 555, na instrução da CVM, né? Que trata dos fundos, ela até cita lá, né? Que o multimercado ele pode ter todos os fatores de risco, né? Sem necessidade de concentração e nenhum fator de risco. Ou seja, ele pode estar comprado, vendido. Então, no fundo, o gestor não tem desculpa, né? Tanto é que eu não comentei aqui, não. A gente perdeu porque a bolsa caiu, né? A gente perdeu porque a gente tinha uma posição, ficou negativo porque a gente tinha uma posição comprada de bolsa e essa era uma escolha nossa. Hoje, olhando o passado, claro que não fazia sentido ter essa posição comprada, fazia sentido estar vendido, mas para isso tinha que adivinhar aí o impacto do coronavírus no mundo, tá? Mas como eu falei, o que a gente busca fazer sempre é esses hedges, né? Como a gente tinha posição comprada em juros e comprada em inflação. E se o nível de oscilação, Rosana, fosse de acordo com o histórico, né? Com os padrões históricos, essa nossa posição comprada em juros e inflação, ela teria sido, sim, suficiente para cobrir tudo que nós perdemos em bolsa. Porém, o que aconteceu é que a bolsa, proporcionalmente, ela teve um impacto mais relevante do que os padrões históricos de eventos de estresse. Então, por isso que ficou uma parte da carteira, digamos assim, desprotegida no final das contas. Mas a gente sempre faz esse cálculo para tentar acertar o tamanho da proteção, né? Agora, é importante o tamanho da proteção, às vezes, não prejudicar o fundo, né? Não pode ser tão grande. Chegou uma pergunta aqui sobre a inclinação da curva, né? Vocês veem a curva de juros longa convergindo para os patamares mais curtos ou continua abrindo? Olha, eu acho que a curva de juros longa, se o investidor for olhar, ela já está bastante distante das máximas aí da semana passada, né? E eu acho que a curva tem que ficar inclinada hoje no Brasil, e bastante inclinada. Por quê? Eu não vejo ela vindo para o patamar da curva curta. Vamos pensar o que está acontecendo. O Banco Central está derrubou juros, ainda que tenha citado que entende que esse é o nível atual, que tá bom, né? Acho que o presidente do Banco Central citou isso. A verdade é que o risco é que ele derrube um pouco mais, tanto é que é o nosso cenário, né? Então, ele derrubou e o risco é que, eventualmente, ele tenha que derrubar mais. Em cenários em que o Banco Central está derrubando juros, a gente vê que a curva de juros de curto prazo fica para baixo, normalmente, e a curva de longo prazo fica um pouco inclinada, né? Ou seja, as taxas mais curtas mais baixas e as taxas mais longas mais altas. Isso acontece quando o Banco Central está derrubando, e agora está derrubando. Um outro ponto é o nível da taxa básica no Brasil.
A gente está num nível de taxa básica que estamos, vamos pensar assim, em relação ao neutro no Brasil de longo prazo, a gente está, vai lá, se não está já bem abaixo, a gente está migrando para mais abaixo ainda. Então, nesse contexto, é esperado que em algum momento do tempo a taxa de juros tenha que voltar para uma normalidade que determinaria também uma inclinação elevada. Por um outro lado, a gente tem agora o governo gastando mais. Gastando mais é deterioração fiscal. Deterioração fiscal, curva longa para cima. Uhum. Além disso, esquecendo do aspecto fiscal, a gente tem mais impressão de dinheiro, que também é um risco inflacionário de longo prazo para cima, perfeito? Então, isso eu acho que também vai na linha de um risco maior de inflação lá na frente, que implica numa curva mais inclinada. E, além de tudo isso, eu somaria o prêmio de risco. O investidor considera que agora o prêmio de risco ele existe e ele está nos 3 mercados. Ele está no mercado de câmbio, ele está na bolsa e ele está na curva. E o prêmio de risco, aonde geralmente, quando ele existe, ele é maior na curva longa, né? Sempre. Então, eu elenquei 5 fatores aqui, né? O Banco Central está derrubando, a taxa de juros está num patamar de juros bastante, vai lá, historicamente na mínima, a questão fiscal, a questão de impressão de dinheiro inflacionária lá para frente e a questão de toda incerteza no prêmio de risco, e todas elas vão na direção de uma curva bastante inclinada. E ela está bastante inclinada, tá? Então, eu acho que ela está inclinada, mas eu não acho que tenham grandes oportunidades sem grandes riscos nesse momento. Eu particularmente, para vender a inclinação, eu hoje desejo mais prêmio, talvez nos patamares que a gente viu na semana passada. Aí, eu acho que aí sim tinha uma gordura que eu achava mais interessante para alocação de venda e inclinação na curva. Tá certo. Braga, eu queria agradecer você em nome da Conceito, em nome dos nossos clientes, nossos parceiros, pela disponibilidade aí de conversar com a gente. A conversa foi ótima. Eu acho que traz um pouco de alguns temas que a gente não vinha abordando, até por todo esse turbilhão que aconteceu na Bolsa. Então, a gente acaba ficando focado muito em renda variável, em empresa, em aéreas, o que vai acontecer, e acaba negligenciando um pouco essas questões que são tão importantes, né? Porque a nossa carteira não é 100% de renda variável, tem os outros fatores, né? A gente tem que diversificar sempre e a gente precisa estar olhando para esses outros fatores também, né? Então, acho que agregou muito. Agradeço muito você, a Quantitas. E não sei, você quer falar alguma coisa, uma mensagem final aí do fundo? Ótimo, ótimo. Eu agradeço, Rosana, a você, o Eliseu, todo o pessoal da Conceito, pela oportunidade de explicar isso agora, nesse momento, para o investidor. O investidor saber que os gestores, a gente, eu acredito, os colegas de todos os fundos, está sendo um período de bastante trabalho. A gente obviamente, estamos nós aqui na Quantitas nos dedicando muito, né? Eu tenho vindo ao escritório, o resto da equipe toda está em home office, mas a gente está trabalhando como nunca, né? Ciente das preocupações, da responsabilidade que a gente tem em cima dos recursos que pessoas às vezes pouparam uma vida inteira para ter, né? Sim. Então, a gente vai continuar trabalhando, fica à disposição de vocês. Mas quero passar uma mensagem de tranquilidade aí, no sentido de que uma Orca, nós aqui na Quantitas, estamos conseguindo, de alguma maneira, atravessar esse período, não de uma forma como gostaríamos, sem perda nenhuma, mas com perdas bastante limitadas perto do cenário, e a gente está visualizando aí para tentar recuperar esses resultados o mais breve possível. Estamos trabalhando para isso. Tá certo. Agradeço muito. Conta com a gente. A gente sempre também gosta de trazer essa visão e a gente fala bastante do Maiorca aqui para os nossos clientes. E, mais uma vez, te agradeço aí pela disponibilidade, viu? Tá bom. Muito obrigado a vocês, todos os conceitos aí. Tá ótimo. Tá joia. Obrigada. Boa noite, viu? Obrigado. Tchau, tchau.